Oi pessoal, hoje eu estou aqui no SAS para bater um papo a respeito de prevenção de irregularidades nas contas públicas. Eu sou o André, arquiteto de soluções do SAS, e estou com o nosso especialista de prevenção à fraude, Jonathan Ferreira. Tudo bom, Jonathan? Tudo bom, André. Jonathan, como que essa solução pode agregar na prevenção das irregularidades dessas fraudes? Então, André, a ideia da solução é justamente você partir de algumas estratégias analíticas e você utilizar essas estratégias, esses pilares, para fazer a priorização de casos, seja no aspecto de controle interno ou externo. Então você colocar na mão do gestor qual é o elemento que ele tem que priorizar, seja para fazer uma fiscalização ou um processo de investigação. Então a ideia realmente é priorizar elementos para o processo de auditoria ou fiscalização. Quando você fala de priorização, em que sentido e como que se dá essa priorização? Então, André, como eu coloquei, a questão da priorização ela é baseada em pilares analíticos. Então a gente incorpora as regras de negócio, que é o conhecimento que já existe. A gente traz modelos preditivos baseado em fraudes, irregularidades, anomalias, toda a análise de rede de relacionamento, a detecção de anomalias, que é aquilo que foge ao padrão. Também conseguimos internalizar os aspectos relacionados à mineração de texto, toda a parte de text analytics, extraindo informação do dado não estruturado. Isso tudo é reunido justamente para priorizar o elemento que deve ser investigado ou analisado. Perfeito. Você consegue fazer um hands-on de... Eu vi que tem alguns processos na ferramenta, você consegue fazer de forma rápida isso para a gente demonstrar? Então, eu consigo colocar para vocês justamente o produto final, que é o aspecto da priorização. Então a gente vê nessa tela que a gente tem vários elementos de compras públicas aqui, que eles estão priorizados justamente pela relevância, então daquele que obteve mais pontos. Então essa priorização é baseada em pontos, então o score, a pontuação é aquilo que vai direcionar o processo de investigação. Então a primeira coluna, como a gente vê, é justamente aquilo que tem a ordenação. Então o primeiro caso é a aquisição de bandeiras para escolas. A gente olha, vê que é uma dispensa de licitação e que tem menos de R$8.000. Então é um elemento que você vê, tem materialidade, mas não tem relevância. Dificilmente um auditor vai olhar para esse contrato e falar, não, eu vou fazer uma auditoria num contrato de bandeiras por menos de R$8.000. Então e aí curiosamente a gente vê que é o elemento que mais pontuou. E aí a gente vai entender por que ele pontuou tanto. Então quando a gente navega, entra nesse caso, a gente tem um resumo. Então a gente vê a data de início, data de fim desse contrato, qual foi o órgão, o valor associado. E aí a gente vê essa matriz que ela representa justamente toda aquela estratégia dos pilares analíticos. Então a gente vê os modelos preditivos para risco do fornecedor, a gente vê a detecção de anomalias, a gente traz algumas regras de negócio e aí tem algumas situações que, por exemplo, a legislação é bem explícita, que é um servidor, ele não pode ser sócio de uma empresa e figurar como administrador dela. Então nesse caso é uma situação que ocorre, então nessa situação é um impeditivo, só que dificilmente o auditor ele faria esse cruzamento para tentar identificar isso, e a solução já traz todos esses relacionamentos, toda essa estratégia pronta. Então, a gente partindo desse ponto, a gente viu algumas regras, alguns impeditivos, os aspectos analíticos, e aí a gente consegue ver que é uma autopeças fornecendo bandeira escolar, o que é estranho. Realmente, bem estranho. E aí, a gente navegando ainda mais nesse caso, a gente vê que o valor total que já foi pago para essa empresa em diferentes contratos com a administração pública, com diferentes órgãos, já ultrapassa R$350.000. Então quer dizer, esse valor já passa a ser relevante. Não é mais 7.000, mas aí a gente conseguiu identificar uma série de outros valores que estão atrelados a diversos outros contratos. E aí quando a gente olha para a rede de relacionamento, a gente consegue visualizar isso muito bem. Então a gente tem a figura central, que é o fornecedor, e todos os contratos vinculados a elas. Alguns contratos já estão marcados com a estratégia analítica que a gente fez, e outros contratos não tem risco a partir dessa estratégia analítica, ou realmente não existe
algum risco porque não houve um mecanismo que conseguisse identificar. E aí a gente também consegue ver nos diferentes órgãos que esse fornecedor está atuando. Então dá uma visão mais holística para quem é responsável pelo processo de fiscalização, seja um gestor interno ou um gestor externo. Perfeito, Jonathan, a explicação foi bem sucinta, agregou bastante. Eu acho que é um tema muito importante no governo, saber realmente onde estão essas irregularidades nas contas públicas. Muito obrigado, pessoal, e espero vê-los em breve no próximo bate-papo. Obrigado, André. Muito obrigado, Jonathan.